Aí estamos ao... Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Hoje, pela manhã, depois da escola dominical, eu estava, terminei de dar aula para os adolescentes e aí estava fechando aqui na igreja e fiquei pensando em como tudo mudou, né? A gente tem que ficar com máscaras, você deve estar morrendo de calor, o ar-condicionado tem que ficar desligado um pouquinho. Mas há algo que não mudou. Ou melhor dizendo, há alguém que não mudou. O nosso Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém. E nós estamos reunidos aqui nessa noite para cultuar este Deus.
uma noite quente, uma noite que ficamos assustados, né, todo o tempo por causa desse vírus, uma noite que você olha para o banco e você não vê uma cabecinha branca, não uma, várias cabecinhas brancas, e às vezes a gente tem que segurar as emoções. Nosso segundo domingo depois da volta, e com esperança, com fé, de que tudo isso vai passar. Mas também uma noite de gratidão a Deus, porque nós temos esta igreja, casa do Senhor. Louvar a Deus, nós podemos exaltar. E eu posso dizer isso para você: não desperdice esse tempo. Esse tempo vai ser precioso para você nessa noite. E não por causa porque eu vou pregar, ou porque fulano, beltrano vai tocar uma música. Não. Mas porque esse tempo é precioso na presença de Deus. A você que está assistindo, impossibilitado de estar aqui, ou mesmo amedrontado, Deus está presente também na sua casa. Aproveite esse tempo. Não divida esse tempo com outras coisas, né? Eu sei que agora, talvez até presencial, a gente pode pegar o celular aí para compartilhar, né? Não tem problema, pode compartilhar, mas depois desliga. Você que está presencial, você que está em casa não pode desligar, porque a pessoa mais importante está presente aqui. E a Ele todo louvor, e a Ele toda glória. Esse culto não tem sentido, não tem nenhum valor se a presença de Deus não for real. E Ele é real, Ele está presente aqui. Vamos orar, vamos começar o nosso culto ao Senhor, de louvor, de exaltação a Deus, de adoração a Ele, Senhor das nossas vidas, porque só Ele é de honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos orar. Deus, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom cultuar a Ti, ó Deus, apesar da circunstância tão difícil, apesar da saudade que aperta, Senhor, de ter irmãos tão preciosos que estão impossibilitados de estar aqui, apesar de não ter as nossas crianças correndo de um lado para o outro. Apesar de tudo isso, Senhor, é tão bom estar aqui, ó Deus, é tão bom cultuar a Ti. Não há lugar melhor, ó Pai, que esta noite, apesar das dificuldades, até mesmo do calor, não seja um empecilho para adorarmos o Senhor, para Te exaltarmos com alegria. E ao sairmos por aquela porta, saímos cheios do Espírito Santo. Que nossa boca, que nosso olhar, que nosso falar possa exalar a presença do Senhor, que é real neste local. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado por nossas vidas, pelos nossos lábios. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. E nós vamos ler do verso 33 até o verso 36. Nós já projetamos o verso 36 aqui, e diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Agora, meus irmãos, vamos nos colocar de pé e juntos vamos ler o texto que está projetado aqui. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos mais uma vez? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu não estou satisfeito ainda,
porque você pode falar com mais entusiasmo, porque a Ele, vamos ler juntos, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos louvar o Senhor. Há um cântico que diz: vem, esta é a hora da adoração. Vamos exaltar o nome dEle, vamos glorificar ao Senhor com alegria, porque Ele está presente aqui nesta noite. Você cante, fazendo esse convite para você mesmo. Eu quero adorar, eu quero exaltar o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos louvar a Ele. cantar um convite: venha adorar aquele que é Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu gostaria neste momento que fizéssemos orações frases, orações espontâneas. Você que sentiu o desejo de orar, falando frases que enalteçam, que exaltem o nome do Senhor, você pode fazê-lo neste momento. Senhor, eu te adoro, porque somente o Senhor é Deus, o único Rei de toda a terra. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Pai, nós te damos, ó Deus, por estarmos
Aleluia, Senhor. Cada vida presente aqui, ó Pai. Amém, Para Jesus. aqueles que estão assistindo também, ó Deus, e te adorando ao Senhor. Amém, Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque um dia tu nos deste a oportunidade de te conhecer, Senhor. Amém, E hoje Jesus. podemos estar aqui reunidos para Amém. louvar e bendizer o teu nome. Glórias a ti, Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque tu és soberano, Deus, sobre nossas vidas, Pai. Mundo, ó Pai. Tudo pertence a ti, Senhor. Amém, Te Jesus. louvamos. Amém, Jesus. Tudo pertence a ti. Senhor, pelo privilégio da volta aqui hoje. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de Amém. nós. Amém. Nós te louvamos, nós te honramos esta noite, Senhor. Venha falar aos nossos corações, Pai, porque precisamos ouvir a tua voz. Amém, Jesus. Pai, tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Deus. Gloriamos o teu santo nome. Somente tu és nosso Deus, Pai. Somente tu, ó Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado, por toda a saúde, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, eu te adoro pela salvação imerecida, através de Cristo Jesus. Amém. Senhor, tudo é para ti. E nós fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Podeis assentar, meus amados. Salmo de número 51. Salmo 51. Os versículos 1 e 2. Salmo 51, 1 e 2. E nós vamos ler, está sendo projetado aqui, mas você pode abrir na sua Bíblia também. Salmo 51, versículo 1 e 2. Mesmo assentados, vamos ler juntos a uma só voz? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo as misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa foi a oração que o salmista Davi fez, reconhecendo seu pecado, sua falha, e ele se volta para Deus. Ele não se volta para Deus fiado nas suas obras, ele não se volta para Deus olhando e dizendo, não sou tão ruim quanto fulano. Mas ele se volta para Deus confiante na bondade, na benignidade do Senhor. Que bênção, meus irmãos, é saber que apesar de nós, apesar da nossa pequenez, das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, nós temos um Deus perdoador, misericordioso. E não há ninguém aqui nesta noite que pode levantar a voz e dizer, eu não sou pecador. Porque a própria Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, o faz mentiroso. Mas o que é maravilhoso é que Deus nos oferece o seu perdão, a sua graça. E nós vamos orar neste momento, pedindo perdão para Deus, clamando o perdão dele sobre nossas vidas. Nós vamos orar de forma silenciosa. Logo após alguns instantes, eu vou convidar o diácono Lúcio, que quebra o silêncio, e ore, agradecendo a Deus o perdão sobre nossas vidas. Amém, Jesus. Amém. Misericórdia, Senhor. Amém, Jesus. Oh, Deus, Pai.
Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos sustentar dia após dia. Obrigado pelo cuidado, muitas vezes merecido, Pai. Obrigado, Senhor, porque todo o homem pode acreditar na ciência, pode acreditar em muitas coisas, mas nós que acreditamos em Ti, não faltou nada, não faltou ninguém, não faltou Amém, Jesus. palavra nenhuma. O Senhor não cumprisse em nossa vida nesses dias, Pai. Obrigado pela roupa que usamos. Amém, Obrigado pelo Jesus. alimento que nos alimentamos. Obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas nesses últimos dias. Amém, Jesus. Pois até aqui, Pai, agradecemos a Deus pelo teu cuidado merecido que tivemos todo esse tempo. E pedimos a Deus que o Senhor esteja conosco, mão dadas conosco, Pai, para que possamos caminhar e passar por esse momento, ó Deus, junto contigo, ó Deus. Não queremos nos distanciar de Ti, Senhor. Queremos que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. Fica com cada coração aqui, ó Deus, que se dispôs a louvar e bendizer teu nome. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão merecido. Obrigado por poder louvar e bendizer o teu nome. Amém, Jesus. É santo, é digno de toda a honra, todo louvor e toda adoração. Amém. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 31. Nossa irmã Kelly, hoje na abertura da escola dominical, nos lembrou, no finalzinho da devocional, o verso 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E lendo esse texto, talvez sem fazer acréscimo, nós poderíamos perguntar assim: por que ele está falando da sua vida? Quais são os seus... Nesse tempo tão difícil, quais são os seus... Vou repetir essa pergunta depois. Será que você está com medo de tudo isso que está acontecendo ao redor? Eu também tenho medo. É assustador. Mas nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O mundo pode desabar, pode terra, podemos aí ter a saúde vacilando. Como o texto diz, podemos até morrer. E vamos morrer daqui a 150 anos. Mas nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E sabe o que é melhor? É que Ele, Cristo Jesus, nos oferece uma vida em abundância. Uma vida que ninguém pode te oferecer. Eu quero orar pela sua vida. Talvez essa semana você tenha decisões a tomar. Talvez você está com medo. Sua saúde anda vacilante. Talvez você tenha um problema na família. Eu não sei o que você vem passando, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E eu quero interceder em seu favor. Quero convidar o presbítero Mário que venha também à frente e nós vamos estender as mãos. Se você tem algum pedido ou quer orar por alguém, coloque-se de pé.
nós vamos orar por você neste momento. Feche os seus olhos, confie, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, nada pode nos afastar do amor que um dia foi expresso na cruz do Calvário, e eternamente o Senhor nos ama. E não é um amor que nos observa à distância, é um amor que se preocupa conosco, é um amor que contempla a nossa vida, que nos corrige quando erramos. A tua palavra diz que o Senhor disciplina quem ama, mas é um amor que cuida e nos levanta e nos faz. Os filhos se colocam de pé, Senhor, por vários motivos. Motivos esses que são talvez de inquietação no coração e tem tirado o sono. Os teus filhos se colocam de pé por situações que muitas vezes têm fugido do controle, mas nada foge da tua soberania. Intercedo pelos meus irmãos, tanto aqui de forma presencial, quanto aqueles que estão participando neste momento em suas casas. Eu rogo ao Senhor, com o teu poder, com a tua graça, que o Senhor haja, mas não segundo o que queremos, ó Deus, mas segundo a tua vontade. Senhor, se você é desempregado, abre a porta de um emprego, Senhor. Se tem alguém aqui doente, ministra cura, Deus. Se tem alguém aqui enfrentando problemas dentro da sua família, nos relacionamentos, Pai, que possa haver restauração. Se tem alguém aqui andando longe de Ti ou nunca Te conheceu, que nesta noite haja salvação em nosso meio, ó Deus. Se tem alguém aqui, Senhor, que não tem dormido à noite, porque está com medo desse tempo, dessa situação, que o seu sono seja suave e que ele possa descansar na certeza de que é um Pai que nos ama muito e que anda conosco e que batalha por nós e que vai à nossa frente. Dá-nos, ó Deus, conforme vimos hoje pela manhã, olhos espirituais, Senhor. Dá-nos, ó Deus, olhos para enxergar e ver não apenas os problemas, mas os olhos que possam ver a providência, a soberania, a onisciência, a onipotência do Senhor conduzindo a nossa história. Dá-nos, ó Deus, nesta noite, a paz que só o Senhor pode nos dar. Tu és o Rei, Tu és o Senhor. Age, Senhor, em nossas vidas. Nós oramos a Ti, Senhor, clamando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Nós vamos ainda em pé. Senhor, obrigado, presbítero Mário. Vamos cantar canções. Eu falei ainda em pé, porque se eu mando você sentar e depois levanta, aí fica um negócio muito estranho, né? Você fica bravo, senta e levanta, então já fica de pé. E a gente já louva o Senhor, exalta o nome dEle. Vamos declarar que Ele é o nosso Rei, Ele é o Senhor das nossas vidas.
Amém. Queridos, a palavra descanso, o que vem na sua mente? Descansar. Para muitas pessoas, descansar é ter uma gorda. Para muitas pessoas, descansar é ter uma saúde de ferro. Descansar para muitos é quando tudo vai bem. Mas para o crente, para aquele que confia no Senhor, descansar significa ter o Senhor controlando todas as coisas e confiar que somente Ele pode conduzir a nossa vida. É por isso que a gente pode descansar. Está uma tempestade, a vida está um caos, mas eu descansarei, porque eu sei quem está comigo. Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor disse para Josué: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Uma vez por semana, só no domingo? Não, por onde quer que andares. Tempos depois, Jesus, antes de partir, disse para os discípulos: e eis que estou convosco só no domingo? Não, todos os dias. Por isso você pode descansar nessa noite. Descansarei, pois sei que és Deus. Ele é Deus e Ele pode fazer grandes coisas. Vamos louvar o Senhor com esta canção. Apesar, ó Pai, de muitas e muitas vezes sermos assolados pela
alma está apegada a Ti, Senhor. Minha alma está Bem segura. segura em Ti. Sabe bem em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois Ele é Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois Ele é Deus. Descansarei, pois Ele é Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar em Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Podem se sentar, meus amados. Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 8, na nossa série de exposições, no Evangelho de João, capítulo 8, o verso 48 a 59. Mas nós não vamos ler neste momento todo esse bloco do texto, essa perícope, né? Nós vamos ler apenas dois versículos, o verso 51 e o 52. Romanos, João, capítulo 8, é só para saber se vocês estão prestando atenção. Capítulo 8, versos 51 e 52. Por hora, 51 e 52. Depois, nós vamos fazer a exposição do verso 48 a 59. E a palavra do Senhor nos diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Vamos orar? Senhor, fala conosco pela iluminação do Espírito Santo. Fala conosco, Pai, porque estamos desejosos de ouvir a Tua palavra. Não há lugar melhor, não há nada melhor do que estar na Tua presença e ouvir a Tua voz, Senhor. E nós te exaltamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma pergunta que eu disse que ia repetir: quais são os seus temores? Quais são os seus medos? Eu não estou dizendo medo de barata, que você chama a esposa para matar, ou o marido. Mas quais são os seus temores? Aqueles que, quando você pensa, ele mexe com você. Temor de uma guerra? Temor de perder o emprego? Temor de ficar doente? Quais são, ou qual é, o seu grande temor, ou os seus temores? Eu diria, queridos, que muitos são os medos, são os temores, porém, em que pese
o medo da morte ocupa um lugar de destaque e não gostamos nem de falar da morte. Quando alguém vem mais supersticiosa, diz assim, bate na madeira, que isso? Não vamos falar de morte não, tem que falar de vida. Meus amados irmãos, o momento que nós estamos vivendo é assustador. O momento que nós estamos vivendo, no que de números, é assustador. Pandemia. O número oficial, pelo menos o que eu vi agora à tarde, para ter uma notícia mais fresquinha, nós estamos com um número de 942 mil mortos. Para arredondar a conta, 920 mil mortos. Só no estado, no Brasil, 131 mil mortos, 131.274 mortos vítimas da Covid. Pelo menos segundo a estatística. No estado de São Paulo, 32.567. Jaboticabal, apesar de toda a morte ser dolorosa, ainda temos aí, pelo menos até então, 37 mortos, vítimas da Covid. Mas nós também devemos nos alegrar, porque o número de curados ultrapassa. E eu me lembro do hino, contas muitas bênçãos e verá surpreso o quanto Deus já fez. Mas o certo é que a morte já assusta. Seja uma morte natural, de causa natural, seja uma morte por violência. Nós enfrentamos isso e temos os nossos temores. Mas, queridos, eu creio de todo o coração que Deus te conduziu esta noite para esta mensagem. Porque Ele sabe que você precisa ouvir isso. E durante a semana, estudando o texto bíblico, vendo os versículos, eu louvei a Deus por este texto, e propriamente no verso 51, quando Jesus ele diz àqueles líderes judeus: não morrerá quem crer na minha palavra, quem firmar a sua vida na minha palavra, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Sabe, queridos, eu creio que Deus te conduziu aqui, em primeiro lugar, você não tem que morrer. Eu já explico, daqui a pouco eu explico. Segundo, para que você saiba que Jesus Cristo, Ele é que fez a promessa para você, não é o pastor Pedro que está falando isso. E também, queridos, você está aqui porque Deus quer que você enxergue e que isso tem implicações na sua vida. Isso tem implicações. A mensagem bíblica, ela precisa ser aplicada como remédio na sua vida. Como eu disse, o momento é assustador. O momento requer cuidado, por isso que vocês estão aí separados, de máscara, louco para dar um abraço no seu irmão, né? Mas um remédio para as nossas vidas. E algumas verdades que eu gostaria de destacar, olhando para o contexto, o que está acontecendo aqui nesse capítulo 8, fechando o capítulo 8, que iniciamos, e ele tem caminhado o Senhor ali naquele embate, um capítulo chave aqui no Evangelho de João. Sabe, meus amados, é interessante porque no meio do sofrimento nós vemos o reluzir da glória de Deus. No meio da dor, no meio da luta, nós vemos a glória de Deus manifesta. Não podemos deixar de observar a promessa de Jesus: você não verá a morte. E o que está aqui por debaixo de tudo isso é uma outra grande realidade, a saber, recebeu dos judeus. Sabe, meus amados, João quis mostrar a oposição nesse texto, não porque fosse algo agradável de assistir. Nos dias de hoje, quando nós vemos uma briga na rua, as pessoas já pegam o celular e falam assim: opa, briga, eu vou filmar ali, vou pôr na mídia. Não, João não colocou. O Senhor inspirou o seu servo para que viesse para nós esta palavra como um consolo.
uma palavra de esperança. Sabe, queridos, o propósito de se escrever, de se descrever essa feroz oposição dos judeus, é revelar que através dela, o que realça aqui é a grandeza de Deus. Mistério aqui, queridos, de quem é Jesus, em outras palavras, o sofrimento aqui faz reluzir a glória de Deus. E os próprios judeus que creram em Jesus, agora estavam se levantando. Olha o verso 31. Verso 31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Agora olha o verso 59. O verso 59 diz assim: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Nós não estamos falando de dois grupos diferentes. Nós estamos falando do mesmo grupo que creu nele, e agora, diante da oposição das palavras de Jesus, se preparam para atirar pedras. O mesmo grupo que tempos depois vai escolher a Barrabás do que o Messias, do que o Salvador. E ao longo do tempo, o mesmo grupo que muitas vezes com a boca diz que crê em Jesus, mas com suas atitudes e depois, até mesmo quando é confrontado, quer atirar as pedras. Sabe, meus amados irmãos, ele diz assim: quem você pensa que é? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, também dos profetas? Quem, pois, te fez ser? Eles estavam questionando, Jesus estava ali em um embate com eles. Essa cena não começou aqui neste bloco de texto, versos 48 a 59. Não. Confrontando com a palavra, e a coisa não chegou às vias de fato, porque Jesus se ocultou no templo, ele se escondeu. Porque senão eles não apedrejaram aquela mulher que vimos logo lá atrás, a mulher adúltera que estava para ser apedrejada, mas certamente afiavam uma pedra para atacar em Jesus. Sabe, meus irmãos, o que jaz aqui são grandes lições. O sofrimento que faz reluzir a glória de Deus, que revela no tesouro de barro, como diz o apóstolo Paulo, que mesmo com a nossa estrutura frágil, podemos revelar a glória de Deus nas nossas vidas. E eu quero caminhar com vocês, olhando nesses versos, nesse embate. Em primeiro lugar, queridos, destacando aqui a divindade de Cristo em face à oposição e a imortalidade dos crentes. Há dois recortes aqui no texto: a divindade de Cristo e a imortalidade dos crentes. Em primeiro lugar, nós destacamos o conflito. Como que chegou nesse momento? Por que dessa briga toda? Será que é porque um falou que o outro time não tinha mundial? Não vou ficar falando disso. Ou porque falou mal da vida alheia? Não era questão. Sabe, meus queridos, nós chegamos à conclusão das palavras notáveis de Jesus em seu diálogo com os líderes judeus, nos pátios do templo de Jerusalém, no final da festa de tabernáculos. Jesus confronta aqueles líderes judeus. E aí, meus amados irmãos, nessa oposição, conforme eu disse, que não começa dessa maneira, ou seja, no verso 43, o verso 43 diz assim: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem e porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Verso 44. Vós sois de quem? Tem medo de falar o nome não, queridos? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque dele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Ou seja, Jesus estava ali argumentando com os líderes judeus. Estamos falando de pessoas que não criam em Deus. Nós estamos falando de líderes fariseus apegados à lei, que batiam no peito e diz: nossa, eu sou o melhor, eu dou o dízimo 2 vezes por dia, eu leio a lei, pratico a lei. E Jesus conhece o coração,
E ele chega confrontando aquele grupo de líderes judeus, e a coisa só vai engrossando. Verso 47, olha aí na sua Bíblia. Jesus diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Queridos, imagine você, religioso, como esses fariseus, praticante, mas Jesus conhecia que era apenas uma casca. Confrontado com Jesus e diz: você é filho do diabo. Jesus não estava ali, queridos, de maneira nenhuma fazendo nenhum xingamento ou provocando, falando: vou provocar agora, quero ver o circo pegar fogo em Jerusalém. Não. Jesus estava ali mostrando que eles deveriam enxergar a realidade que o Messias, o Filho de Deus, estava diante deles, e eles estavam menosprezando. Por isso Jesus diz: e se você não é filho de Deus, não existe filho neutro. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo, segundo Jesus. E ele não tem meias palavras. O que é interessante aqui, queridos, é que o ensino do Mestre nação naqueles crentes de coração duro. Essas afirmações do Senhor apenas ofenderam ainda mais seus filhos do diabo. Imagina ouvir isso. Não posso. E os judeus, queridos, chegam ao ponto de agora confrontar Jesus diante disso. Na sua Bíblia diz assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Sabe, queridos, os judeus desprezavam os samaritanos e mestiços, ou seja, aqueles que se casaram com gentios 6 séculos antes de Cristo e agora seguiam a sua própria versão da religião do Antigo Testamento. É interessante aqui porque chamar Jesus de samaritano era um insulto racial. Jesus era judeu. Os judeus e os samaritanos não se davam. Lembra no capítulo 4 de João, que nós fizemos a exposição, quando a mulher samaritana diz: sendo tu judeu, vem falar comigo que sou samaritana. Eles estavam insultando o mestre. E é interessante, queridos, porque o fruto da insinuação aqui não é porque eles não sabiam que Jesus era judeu, mas eles estavam questionando até mesmo a paternidade de Jesus, dizendo: a sua mãe, Maria, veio com essa história de que ela engravidou do Espírito Santo. Não, possivelmente o seu pai é samaritano. Ou seja, o embate estava terrível. E os outros ali só observando e tornando ainda mais o insulto pesado. Ele chega ao ponto de dizer para Jesus o quê? Tens demônios, ou seja, está endemoniado. Olha que nível a conversa que está tendo aqui. Sabe, queridos, este não foi uma oposição qualquer, era cruel. Incrível é que Jesus continuou conversando com eles. Incrível é que Jesus responde com graça. E não se esqueça, aqueles líderes judeus estavam falando com quem? Com o próprio Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo. Estava lendo esse texto, estava pensando, queridos, eu não sei se eu ia conversar, eu conversava muito com aqueles líderes judeus. Acho que um raio seria uma boa opção. Mas o verso 49 a 50, olha o que o texto diz. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Sabe, meus irmãos, é interessante que Jesus está dizendo o seguinte: na verdade, eu não preciso me defender. Na verdade, eu não preciso me defender porque Deus é meu Pai.
Ele mesmo busca a minha glória. Então, se vocês me desonram, em vez de me glorificarem, vocês estão de fato colocando-se em oposição contra o próprio Deus. E terrível coisa é afrontar a Deus. Porque, vamos dizer a verdade, né? Romanos capítulo 8 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós podemos pensar da maneira contrária: se Deus é contra nós, quem poderá nos defender? Sabe, meus irmãos, é interessante porque Jesus, se vocês se opõem a mim, vocês estão se opondo àquele que é comprometido comigo a me honrar, e eu honro meu Pai. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu e o Pai somos um. E já que vocês estão me ofendendo, ofendem a quem? Ao meu Pai. Sabe, meus irmãos, a lição é muito clara aqui para nós. As mais importantes da vida estão em jogo na maneira como respondemos a Jesus Cristo. Veja, queridos, que o Deus Todo-Poderoso defende a glória de Cristo. E quando se trata do julgamento final, o critério é a glória de Jesus Cristo. O que fizemos com a glória de Jesus Cristo é como você responde a Cristo. Aqueles judeus se estavam ofendendo. E um detalhe para que você entenda: Deus não precisa de advogados. Muitas vezes nós sofremos a afronta pelo nome de Cristo. E o nome de Cristo é ultrajado. Mas terrível coisa é fazer oposição ao próprio Deus, ao nome dele. Sabe, meus irmãos, os versículos 49 a 50, portanto, aqui Jesus não está simplesmente condenando, porque ele não veio para condenar. Ele mesmo disse que ele veio para salvar. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está dando um aviso. E é interessante porque ele mostra dizendo: Deus é justo, e o critério é a glória de Deus. Ou nós amamos e o recebemos, ou nós rejeitamos. E Jesus está dando um aviso: olha, cuidado. Cuidado para você que está brincando com o nome de Deus, blasfemando contra o nome de Deus. Portanto, querido, Jesus não está aqui. Afinal, a mensagem do Evangelho pode ser resumida nas palavras de João dessa maneira: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Jesus está dando um alerta. Em outras palavras, vocês chegaram ao ponto de me blasfemarem, chamando-me de bastardo, mestiço, endemoniado. Vocês perderam a noção do perigo, do julgamento de Deus que pesa sobre sua vida. Mas, por isso eu falei que é uma resposta graciosa, eu ofereço mais uma vez um presente para vocês: a salvação. Queridos, alguém te ofende e você oferece um presente. Somente Deus, somente Jesus. E Ele continua fazendo isso. É interessante, queridos, porque Jesus ele diz no verso 51: se vocês guardarem minha palavra com fé, nunca verão a morte. Esta é uma promessa notável. É incrível porque Ele não diz: se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá. Mas o que Ele está dizendo é: se guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E o que isso significa? Olha o verso 52. Diz assim o texto: disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. A gente precisa aprender a ler pegando as nuances do texto. O verso 51, se você olhar, Jesus diz assim: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Verso 52, os judeus disseram: se alguém guardar a minha palavra, não
Como está na sua Bíblia? Provará. E agora? Queridos, você vai ficando velho, tira óculos, põe óculos, se atrapalha aqui. Meus amados irmãos, é interessante porque o verbo ver e provar aqui é uma mudança aqui. Será que eles estão alterando? Na verdade, Jesus nem corrigiu eles. Percebeu? Jesus não corrigiu, eu não falei isso. Eu falei ver, não falei provar. Por que Jesus não corrigiu? Porque na verdade a salvação é algo que você prova e vê. Ao provar e ver de que o Senhor é bom. Sabe, queridos, é algo que se experimenta com todos os sentidos da alma. Jesus, portanto, está dizendo: se alguém guardar a minha palavra, crer no que eu digo sobre mim, sobre meu Pai, sobre a grande obra da salvação, não verá a morte eternamente. Essa pessoa não vai provar a morte, ela jamais morrerá eternamente. E aqui o fundamento, queridos. Este evangelho termina com Jesus sendo morto, o evangelho de João. A morte de Jesus é explicada como a substituição pelos pecadores, no lugar dos pecadores. Jesus pagou o preço, ele foi até o fim pelo pecador. Pecadores como os oponentes de Jesus, como nós. Ele mesmo disse em João 10,15: eu sacrifico a minha vida, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Logo, queridos, guardar a palavra de Jesus, conforme o texto diz, é receber as palavras que ele falou sobre si mesmo, sobre o seu Pai, o Deus Criador de todas as coisas, sobre a obra da salvação, através da morte e da ressurreição. Guarde essas palavras, creia nelas, faça dela o seu tesouro, permaneça nela, viva nela, seja transformado por ela, e você não verá a morte. E a problemática aqui, queridos, que surge no texto é, na nossa versão, até que fica tranquilo, né? Não verá a morte, tem uma vírgula, eternamente, no verso 51. Mas em outras versões, não verá a morte. Como assim? Como assim, pastor? A morte está aí ao nosso redor. O Senhor acabou de dizer que foram 920 mil no mundo inteiro que morreram. Será que desses 920 mil pessoas não haviam aquelas pessoas que guardavam a palavra de Deus? É certo que sim. E o que falar, pastor, de judeus, de todos os apóstolos, de todos os discípulos de Jesus, da irmã fulano de tal, fiel a Deus, do irmão fulano de tal, que morreu de câncer, morreu de acidente, morreu de morte morrida? Já viu isso aí? Morreram. E aí, pastor? Mas o texto está dizendo que não vai morrer. Então, queridos, o que a gente precisa entender é que nós morremos e não morremos. Nós morremos e não morremos. Morremos ou não morremos? Pastor, me ajuda aí, porque agora complicou tudo. Eu sou ouvindo uma alma penada. Hoje de manhã nossa aula foi sobre isso. Sim, queridos, nós morremos. E não, nós não morremos. E eu quero deixar o próprio Jesus responder essa pergunta. Lá em João capítulo 11, verso 25 a 26, depois você pode dar uma lida em casa, se quiser abrir agora também. A ocasião ali do capítulo 11 de João é a morte de um amigo de Jesus. Qual o nome dele? Lázaro. E Jesus demorou para chegar lá. Porque o verso 25 e 26, Jesus chega ali, naquele momento, o túmulo do Lázaro já havia sido sepultado, já estava mal cheiroso ali, ou seja, no estado de decomposição. E aí Jesus chega e fala para Marta essas palavras. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra... Aí Jesus está dizendo. Depois ele diz: e todo que vive e crê em mim, não morrerá de que maneira? Eternamente. E ele pergunta para ela: você crê nisso? Sabe, queridos, a soma de tudo é a seguinte: ainda que morra, não morrerá. Sim, nós morremos.
Mas ele diz: ainda que morra, viverá. Não, nós não morremos. Pastor, se o senhor está... Na verdade, queridos, o corpo de Lázaro estava morto no túmulo. Estava sepultado. Mas Lázaro não estava morto. Seu corpo estava morto, mas ele não estava morto, ele não havia morrido. Ainda mais importante é o modo como Jesus diz isso, lá em João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. Em poucas palavras, queridos, o que Jesus está dizendo aqui é: os crentes em Jesus Cristo já passaram da morte para a vida. Deixa eu beber uma água, que é um sinal que eu tenho que beber água. Da morte para a vida. Portanto, os crentes não veem a morte, eles não provam a morte. Nosso corpo morre. O nosso corpo morre. Ele, na verdade, mente para nós. O nosso corpo está mentindo para nós, porque ele está parecendo que está dormindo. Na verdade, ele começa agora a entrar como um estado que começa a... Mas é sua alma. Jesus diz para um homem que gostaria de construir grandes celeiros, e ele constrói celeiros dizendo: oh, agora come, regala-te. Jesus chama aquele homem de quê? Louco. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem serás? Jesus não está dizendo que aquele homem vai morrer. Ele pode morrer fisicamente, mas a alma viverá. As implicações do que Jesus está dizendo aqui é sobre questões eternas. Isso, queridos, há uma certeza: se Jesus não voltar, de todos que estão aqui, menos eu também, principalmente eu, nós vamos morrer. Lembro até hoje, pregando em Monte Alto, na igreja que eu pastoreei, eu disse na igreja que eu não tinha medo da morte. Agora eu estou mudando de não tenho medo da morte. A Fabiana deve lembrar. E aí terminou o culto. Eu falei: não, irmãos, eu tenho convicção que se Jesus quiser me levar hoje, amém. E eu desenvolvi, não sei porquê, uma alergia a queijo. E aí chegamos em casa, vamos comer um lanche. Comi o lanche, cheguei em casa, começou a travar minha garganta e fechar minha garganta. E eu falei: meu Deus, é hoje, o Senhor vai me levar. É agora, até falava com a Fabiana. Não foi naquele dia. Mas tirando a brincadeira, e se fosse? O Pedro físico, a estrutura física, 2010, vi que a carne é ruim, às vezes demora aqui para decompor. Mas a minha alma, por guardar a palavra de Deus e crer em Jesus Cristo, viverá eternamente. Sabe, meus amados irmãos, o nosso corpo pode morrer, nosso corpo vai morrer, corpos são assassinados, o corpo pode sofrer um acidente, o corpo pode sofrer e entrar num estado de decomposição, mas a alma viverá para sempre de uma forma ou de outra. Ela vive para sempre, ou ela vive no céu, ou ela vive no inferno, mas vai viver. E se você perdeu a aula hoje na escola dominical, você tem que participar. Hoje nós explicamos o que acontece no estado intermediário. Sabe, meus amados irmãos, os crentes, ao som da última trombeta, vão ressuscitar e serão transformados, 1 Coríntios 15, 52, para terem agora os seus corpos glorificados. E o que Jesus está aqui dizendo é sobre vida, mas não uma vida de 80, 90, 100 anos aqui nessa terra. O Lázaro, que eu acabei de citar, voltou a morrer. Você não viu Lázaro passeando por aí? Mas a alma viverá eternamente. Sabe, meus amados, a vida eterna com Cristo funciona assim. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o dom da vida, a vida espiritual. João 3, versos 6 a 8. Quando estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos fez reviver. E esta nova vida é a vida eterna. Nesta nova vida espiritual, nós somos capazes de ter comunhão com Deus, conhecer a Deus, experimentar Deus,
falar com Deus, ouvir a Deus através da sua palavra, sentir o amor de Deus, derramar a Ele o nosso coração, e tudo isso é obra do Espírito Santo. Agora, voltando para o nosso texto aqui, queridos, o que me chama a atenção é que, com o presente que Jesus está ofertando, aqueles líderes judeus continuaram zombando dele. Veja que o verso 52 e 53, o verso 53, ele diz assim: és maior do que Abraão? És nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Os adversários de Jesus estavam zombando dele por causa dessa promessa. A resposta a essa pergunta vem de duas etapas. Ambas as etapas são de tirar o fôlego aqui. Primeiro, o primeiro estágio aqui, eles perguntam, não é? És maior do que eles? Olha o verso 54 e 56. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Pai. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. O vosso Pai alegrou-se por ver o meu e se alegrou e se regozijou-se. Veja, queridos, em primeiro lugar, a resposta de Jesus, ele diz assim: ele viu o meu dia. O Abraão que vocês estão falando. Ele aqui, Jesus, ele está apontando para a sua realeza. Abraão o viu reinando. Jesus que era antes, o que é e o que está por vir. Jesus aqui, ele está dizendo, aproveitando aquela oportunidade, dizendo para os discípulos: eu sou antes de Abraão. E veja, queridos, que o texto aqui, ao ouvir aquelas palavras, os judeus entenderam a implicação e eles questionaram, dizendo assim: você é Deus? E Jesus está dizendo: eu não preciso me defender, eu e o Pai somos um, Ele me defende. E eles perguntam: quem você pensa que é? E aí nós somos levados ao segundo estágio. Versos 57 a 59. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, com letras maiúsculas aqui, eu sou. E o texto continua: então eles pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se escondeu, se ocultou e saiu do templo. O segundo estágio aqui, queridos, a afirmação mais clara e direta neste evangelho. Jesus está dizendo aquilo que está em Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 4, eu sou. Quando Moisés perguntou: Senhor, quem que eu vou falar ali para os egípcios? Eu vou no nome de quem? E Deus disse para Moisés: diga para eles que o eu sou te enviou. Agora Jesus está dizendo aqui: eu sou. Agora, o que é interessante aqui, queridos, é que ele não está dizendo eu era, como se sofresse variação. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu gostaria de, caminhando aqui para o fim, trazer algumas implicações. A relevância é eterna, é para nós hoje. Sabe, Jesus é Deus. O seu trabalho na cruz, a sua palavra de promessa, foi e é bem sucedido para aquele que crê. Nós não precisamos de mais alguma coisa para viver eternamente. Jesus diz: você não verá a morte. A verdade é que você nunca verá a morte. Jesus não está dizendo aqui talvez, ou então pague tal coisa e eu vou te garantir o reino dos céus. Dê o seu carro, ou faça isso, ou faça aquilo. Não. Aquele que crê na minha palavra e guarda a minha palavra. Quais são as implicações? Em primeiro lugar, queridos, o medo não é mais seu mestre. Se você adotar esta palavra em seu coração, o medo se vai. Eu sei,
Assim como eu, você quer viver bastante. Eu sei que você quer viver. Sabe, queridos, todos nós queremos viver. Mas o medo da morte acompanha. Agora, uma coisa é certa: quando você crer que você não vai morrer eternamente, o medo se vai. Ainda que nenhum de nós está desejando morrer hoje ou amanhã. Mas uma coisa é certa, queridos: o medo já não é mais o nosso Senhor. A primeira coisa é entender isso. Vença o medo de morrer. Vencer o medo de morrer. Ah, então tá bom, pastor, eu vou pular de um avião sem paraquedas. Agora eu vou, desculpa a linguagem que eu vou usar aqui, agora eu vou ser vida louca. É isso que a gente ouve por aí. Não, você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida, mas não tema a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, a pergunta de Paulo é para nós: onde está, ó morte, a tua vitória? Segundo lugar, queridos, combata a angústia pela morte. Combata a angústia pela morte de quem você ama, com certeza, daqueles que estiverem com Cristo. Leve essa palavra de esperança. O mundo por aí está ansioso por uma vacina, seja da China, seja de outros lugares, estão ansiosos. O crente também pode ansiar por uma vacina, mas a esperança é Jesus Cristo. E se não tiver Jesus Cristo, é morte eterna. Isso sim tem que trazer medo. Jesus mesmo disse: não tema aqueles que matam o corpo, mas tema a Deus, que pode mandar a alma para o inferno. Mas vença a angústia, leve palavra de esperança às pessoas. Uma vez que você venceu o medo da morte, leve essa palavra. Eu ouvi alguém dizer há alguns dias: nós estamos respirando a morte. Eu não concordo com essa frase, porque eu não respiro a morte, eu respiro a vida. Eu não vou comer queijo hoje, eu viverei eternamente pela em Jesus Cristo. Não é porque eu sou membro da igreja presbiteriana de Jaboticabal, não. Não é porque eu nasci num lar evangélico, não. Não, mais do que isso. Porque eu guardo a palavra de Deus no meu coração e sirvo ao meu Senhor com toda a minha vida. Mas em último lugar, queridos, neutralize o poder da morte. E como neutralizar o poder da morte? Se lembrando de que sofremos o que sofremos, de que a sociedade caminha, nós estamos vendo, mas o nosso destino final não é a sepultura. A Bíblia traz uma palavra maravilhosa para nós: nós vamos ressuscitar com Cristo e viveremos eternamente, diz lá em Apocalipse, e já não haverá choro, e nem ranger de dentes, e dor e sofrimento haverá para aquele que não crê. Portanto, como neutraliza o poder da morte? Fazendo discípulos. O grande avivalista do passado, Moody, ele, no leito da sua morte, muito próximo de morrer, ele exclamou dizendo assim: a terra está recuando, o céu está se aproximando, este é o meu dia culminante. É como se ele dissesse o seguinte: eu estou voltando para casa. E eu quero terminar, queridos, com um vídeo. No ano 2016, um pastor, coloca aí meu nome, um pastor chamado Russell Shedd, muito conhecido, uma bênção, aos 10 anos de idade já falava 3 línguas, americano, que viveu 52 anos no Brasil, era para ficar 8 meses só, muitos livros escritos, pastor Batista, um homem servo de Deus, morreu já em ditosa velhice, tomado pelo câncer, que poderia estar reclamando de tudo e dizer: Deus me ama, porque eu estou com dor, estou sofrendo. Poucos dias antes de morrer, ele deu uma entrevista, ele deu um depoimento, e eu gostaria de colocar, são
2 horas de depoimento. São 2 minutos de depoimento, rapidinho. Vou pedir só para um dos diáconos apagar a luz aqui, por favor. 2 minutinhos, queridos. Estamos aqui com o Dr. Shed fazendo uma visita em nome da Primeira Igreja Batista de Atibaia. E ele vai deixar uma mensagem. Ele falou que tem sofrido muito com as dores. E ele vai deixar uma mensagem para quem interessar sobre como enfrentar momentos como ele está enfrentando. Meus irmãos e amigos, realmente eu não sei que dizer sobre sofrimento, por causa do fato que eu nunca sofri quase nada, até esses últimos 3, 4 meses. Realmente é uma experiência muito boa, porque a gente sente se desmamando do mundo e pronto para subir. Graças a Deus, Cristo sofreu nosso lugar para que nós possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. Portanto, eu quero saudar a todos da igreja de Atibaia e qualquer pessoa que quiser ouvir essa palavra, como 2 Coríntios, capítulo 4, 16, que o sofrimento desse mundo é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, por aí, que é normal para crentes sofrer. Então a gente está muito feliz com essa experiência e graças a Deus pelos médios novos que estão tomando a noite, e o resultado é que durmam. Não tenho sentido muito sofrimento não, nas dores, nas pernas. Portanto, glória a Deus. E muito obrigado pela visita. Realmente a gente tem uma admiração muito grande pelo Antônio Mendes. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigado. Depois, o Dr. Shed nos deixou. Mas uma frase que marcou minha vida ao ouvir deste homem de Deus foi essa: eu estou desmamando deste mundo. Eu não sei se você já tem se despedido de tudo que você tem. Eu estou falando de tudo material mesmo e físico. Mas você já deveria fazer isso. Porque você não vai levar 1 centavo para o céu. Pastor, significa que eu não devo ter uma conta no banco? Não, você tem que ter. Pastor, significa que eu não vou mais trabalhar? Não, trabalhe. Pastor, significa que eu não vou mais me preocupar em fazer? Não, faça, e faça bem feito. Porque você não vai levar nada, mas você deixa um legado. O Dr. Shed deixou um legado. Mas ao invés de reclamar da vida por causa das muitas dores, por causa do câncer e outras situações, ele diz: que bom que eu estou passando por isso, porque eu nunca sofri nessa vida. E ele diz, nos lembrando, a glória que está por vir, o sofrimento dessa terra não se comparam daquilo que está por vir. Só, queridos, a semelhança de Jesus, e eu termino aqui, fica uma palavra de alerta. Pelo que eu falei de manhã e falo agora à noite. O tempo é hoje. Não deixe para amanhã uma decisão de crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Uma decisão de guardar no seu coração e ter uma mudança, uma transformação que só o Espírito Santo faz hoje. Jesus advertiu aqueles judeus. Sabe o que aconteceu? O tempo passou. Eles não apedrejaram Jesus. Mas Jesus depois morreu. E aqueles líderes judaicos ali, judeus, morreram também.
Onde eles estão agora? Não sei. E quando chegar a nossa hora, seja agora ou daqui a alguns anos, onde nós estaremos? A palavra de Jesus é uma promessa. Você não vai ver a morte se você guardar a minha palavra no seu coração. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por esta noite. Quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio. É uma honra poder estar diante de Ti. É um privilégio poder cultuar o Senhor. E é maravilhoso saber, ó Deus, que apesar de nós, da nossa pequenez, a oferta da graça do Evangelho nos está disponível. Senhor, eu venho te pedir, ó Pai, que nesta noite, se alguém aqui não entregou ainda o seu coração totalmente a Cristo, que faça isso hoje. Nós não estamos, ó Deus, pedindo nenhum sinal externo, como levantar de mãos, ou vir à frente. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos conhece. E até meus irmãos que estão assistindo em casa, eu sei que o Senhor está lá. E que haja rendição, e que haja salvação, que haja mudança de vida. E tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome. Despede o Teu povo em paz, Senhor. Nos dê uma semana maravilhosa, sem medo da morte, sem medo do que está por vir, porque sabemos em quem temos crido. E estamos bem certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro e nos fazer chegar em segurança ao destino final. Nós oramos, ó Pai, rogando as Tuas bênçãos sobre cada família aqui. E oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Deus assentar, meus amados. Queridos, apenas 2 avisos rápidos. Domingo que vem, pela manhã, nós vamos ter um culto aqui, às 9 horas, porém, é um culto para os irmãos de 60 anos para cima. Até mesmo o nosso diácono está enquadrado dentro dessa faixa etária. Depois você avisa ele lá, Fernando. A ideia é dar total segurança para os nossos irmãos. Então você que está assistindo em casa, por causa da idade, você vai poder participar. E os irmãos que estão aqui participando somente pela manhã, no domingo à noite vai ser normal para a nossa faixa etária. Então esses irmãos vão participar do culto recebendo a Santa Ceia. Eu serei o mais novinho da turma. Entendeu? Então a ideia é isso, guardar os nossos irmãos com toda a segurança. Então eu vou pedir para que vocês, irmãos, participem de forma online, como nós estávamos participando, e os irmãos da terceira idade aí, ou de 60 anos para cima, participem de forma presencial. Isso foi uma decisão do conselho, nós conversamos, é um teste, né, para ver como vai ficar, e em breve eu creio que tudo isso vai passar. Quero agradecer aos irmãos que têm contribuído aí, né, ajudando nessa nova disposição aqui. Também logo passa, né? Se Deus quiser, nós vamos tirar a faixa, as máscaras, mas tudo isso é o seu tempo. Então por isso que a gente tem que ser paciente, conforme eu disse na semana passada. Não vamos evitar aglomeração, nos abraçar, beijar. Então você pode, né, olhar para o irmão, dar um sorriso, dar um sorriso não. Com os olhos, dar um sorriso, né? E desejar para ele uma excelente semana. E para ser bem carinhoso com nossos irmãos que estão assistindo em casa, eu fiz na semana passada, eu já me despeço dos irmãos. Eu queria mostrar vocês para dar um tchauzinho para eles, para a gente ir embora, né? Então, agora os nossos irmãos que estão em casa estão vendo vocês, tá bom? Então você pode dar um tchauzinho. O culto já terminou, viu? Ó, tô vendo que a Licinha está aqui.
Adriana, Sônia, está todo mundo aqui, né? E que logo vai passar. Então vou deixar virado aí para eles verem vocês saindo, tá bom? Boa semana, Deus abençoe, se Deus quiser, até domingo que vem à noite, dentro dessa nossa faixa etária, e domingo de manhã, os irmãos mais experientes. Ah, verdade, antes de ir embora, queridos, só para lembrar aqui, está conosco o Ailton, é isso? E a Marisa. Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Lá no passado já estiveram conosco, estão aqui. Que Deus abençoe e fortaleça os nossos queridos irmãos que estão aqui. Boa semana. Eu ia falar para dar um abraço no seu irmão, não posso. Dá um abraço no seu marido, na sua esposa, no seu filho que está do lado, isso você pode. E nos demais irmãos, um tchauzinho daí. Deus abençoe, queridos. Boa semana.